A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez aqui, uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, uma reflexão hoje sobre a nossa condição e aquilo que nós devemos fazer para tomarmos um rumo certo na nossa vida, para estarmos em paz com Deus, em paz conosco mesmo e em paz com as pessoas ao nosso redor. Nós estamos, hoje é que dia é hoje? 17 de janeiro de 2021, estamos começando o ano e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, gostaria que você prestasse bastante atenção, vai lá, pausa esse vídeo agora, pega um caderninho, pega uma caneta, pega a sua Bíblia, não precisa, se você não tem prática com a Bíblia, não precisa abrir em todos os textos que eu vou falar, mas anote-os para que você leia depois com calma, para que você se debruce na palavra de Deus durante a semana e leia, mastigue, que você possa degustar, aproveitar a palavra de Deus o máximo possível. Amém, querido? Vai lá então e pega a sua caneta, pega o seu caderninho, comece o ano de 2021 sendo mais perspicaz, mais sagaz, anote tudo, leia, releia, ore, escreva um diário, escreva os pensamentos, aquilo que Deus, que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então, vamos fazer uma oração? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 fios. Oh, meu Deus, e ela vem no profundo, ela corta, mas ela também alimenta. Ela corta, mas ela também sara, ela purifica, ela abençoa. A Tua palavra é o que nos dá direção, Senhor. A Tua palavra é aquela luz que nós devemos seguir sempre. E, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso entendimento, abrimos o nosso coração para receber o alimento espiritual que tanto precisamos. Meu Pai, fala com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Papel na mão, caneta, Colossenses capítulo 3. Esse será o primeiro texto que nós vamos ler, Colossenses capítulo 3, que diz assim, no verso 1, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Mais de 500 pessoas o viram ressurreto. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15. Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, foi visto por mais de 500 testemunhas oculares que o viram ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus discípulos o viram sendo assunto ao céu, ou seja, subindo ao céu. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 1. Leia, você vai ver. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus Cristo está assentado como Rei, à direita do seu Pai. Louvado seja, aliás, à direita, do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Desse trono ele reina soberano. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Puxa, pastor Dalton, que palavra difícil. Sabe o que eu tenho pensado, pastor?
Eu penso no meu time, se ele vai ser campeão ou não. Eu penso nesse Covid, se tenho que colocar máscara, tenho que limpar as mãos o tempo todo. Eu penso se eu tenho dinheiro na minha conta ou não, se eu compro leite A ou leite B. Eu penso em tantas coisas, na educação dos meus filhos. Eu penso como que eu posso agradar ainda mais os meus netos, né? Estou falando aqui para um grupo de pessoas muito diferente, muito heterogêneo, né? Cada um tem os seus pensamentos. Combustível do carro, pagamento do aluguel, luz, água, tantas coisas terrenas, tantas coisas mundanas que a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar mesmo, porque a gente está nesse mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mas aqui na continuação ele vai nos ensinar como nós devemos fazer isso. Então eu quero que você vá no mesmo capítulo, Colossenses, capítulo 3, mas agora no versículo 5. Ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha a linguagem que o apóstolo usa: mortificai, matai, aniquilai, destruir, eliminar. É uma linguagem forte, é uma linguagem, no grego, né, na língua original, é uma linguagem para causar impacto mesmo, mortificar. Davi, ainda adolescente, ele teve que enfrentar Golias, ele decidiu enfrentar Golias. E quando ele arremessa aquela pedra, a pedra pega na testa de Golias, Golias cai. Davi não se deu por satisfeito. O que diz a palavra do Senhor? 1 Samuel 16, 17. Anota aí, depois você vai lá e lê. Davi caminha até o gigante, pega do chão a espada do próprio gigante e arranca a cabeça do gigante. Querido, não se dê por satisfeito com meias vitórias, principalmente no que se refere a vitórias espirituais. Assim como Davi, primeiro, ele derruba o gigante, segundo, ele corta a cabeça do gigante, agora sim, ele levanta a cabeça do gigante. Ou seja, é impossível. Esse gigante aqui não levanta mais. Esse gigante aqui está mortinho da Silva. Assim nós devemos fazer com o nosso pecado, com aquilo que nos afasta do nosso Deus. E que em 2021 seja o ano, querido, seja o ano, querida, que você tome essa decisão de realmente se posicionar com Deus, de realmente ser um ano diferente na sua vida. E como você vai começar a fazer isso? Apóstolo Paulo dá a receita aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, né, a falta de controle próprio, falta de domínio próprio, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então o apóstolo Paulo começa a dar uma lista de coisas, de características da alma humana, né? Prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é quando você tem um violão e você não empresta para ninguém, não, porque esse violão aqui é muito caro. Ah, não, esse carro aqui não, eu não vou dar carona com esse carro. Demorou tanto para eu comprar, agora eu vou pôr qualquer pessoa nesse carro. Isso é avareza, isso é idolatria, pecado. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Querido, se existe prostituição,
ou impureza, qualquer tipo de impureza, né? Masturbação, pornografia, todo tipo de sujeira, né? Olhos impuros, ouvidos impuros que gostam de uma piada picante, que gostam de uma história com duplo sentido. O sangue de Jesus tem poder. Tudo isso vem a ira de Deus, olha que tremendo, sobre os filhos da desobediência. Você quer a ira de Deus sobre a sua vida, sobre o seu filho, seus netos? É claro que não, eu também não quero. Paulo está dando a receita. Como que eu penso nas coisas de cima? Como que eu vou buscar as coisas de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus? Mortificando, matando todas essas características que eu estou dando para você. E o versículo 7 diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. É verdade, antes de conhecermos a Cristo, a gente gostava de um pecado, a gente gostava de uma bagunça, a gente gostava de coisas erradas, a gente fazia algumas coisas erradas e ainda se achava o bonitão, o inteligentão, o espertão. Pô, fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Fui na festa, aconteceu assim, e enchi o peito para falar para os amigos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como eu sou esperto, olha como eu sou inteligente. Só que isso era na ignorância. Nós mal sabíamos que a ira de Deus estava vindo sobre nós, assim como a ira de Deus está sobre a vida dos desobedientes, como diz aqui, os filhos da desobediência. Versículo 8. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavrão, palavras feias, palavras negativas. Não é só palavrão, não, maledicência, né? Às vezes as pessoas, seu desgraçado. Desgraçado? Ou seja, uma pessoa que não tem a graça de Deus sobre ela. Isso não é considerado palavrão, mas é uma palavra feia. Não chame ninguém de desgraçado. A graça de Deus está para todos. Todos devem recebê-la. Enfim, existem outras palavras desse tipo também. Mude o seu vocabulário, querido. Em 2021, mude o seu jeito de falar. Fale palavras diferentes. Palavras que você nunca falou antes. Magnífico, supremo, absoluto, soberano, maravilhoso. Sai daquele tudo bem, tudo ótimo. Não use palavras diferentes. Seja criativo. Amém? Louve a Deus, mas aqui está falando a ira, a cólera. Pessoas que vivem nervosas, tudo irrita. O trânsito irrita, o volume da televisão irrita, o silêncio irrita, o sol, o calor é irritante, o frio é irritante, o banco tá cheio, eu fico irritado. Ai, o banco tá vazio, eu fico irritado. Tem muita gente na rua, eu fico irritado. Não tem ninguém nessa rua aqui, meu Deus, eu tô irritado. Tudo irrita a pessoa. Pregação foi longa, meu Deus, fala menos. Ai, a pregação foi muito curta, eu queria ouvir mais. Para com isso. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Versículo 9. Não mintais. Para de mentir, querido. Para de fingir ser algo que você não é, ou ter algo que você não tem. Para de sair com as pessoas e querer impressionar as pessoas. Para de mentir para si mesmo. Para de mentir para si mesmo. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Tá um texto para cristãos. Você já tirou essa roupa velha. Você já abandonou o pecado. Você não precisa disso. Versículo 10. E vos vestiste do novo, ou glória, que se renova para o entendimento. Você tem se renovado?
Você tem lido, você tem estudado, você tem usado o seu tempo com sabedoria. Você tem orado, você tem feito exercícios físicos, uma boa dieta, você tem cuidado do templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Você tem realmente feito essas coisas? E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que ser a cada dia mais parecidos, um pouquinho mais parecidos com Cristo. Mas a gente está tão longe de ser igual a Cristo. Cristo foi o homem perfeito. Eu estou muito longe de ser igual a Cristo, mas eu estou me esforçando, eu estou me empenhando, cada dia um pouquinho mais perto. É isso que o texto está dizendo. 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Querido, Paulo, quando ele escreve para essa igreja lá na região de Colossos, por isso que o livro chama Colossenses, havia donos de escravos e havia escravos. Havia pessoas que moravam naquela região e havia estrangeiros também, aqui chamados de bárbaros. Havia pessoas cultas e pessoas analfabetas. Era uma igreja muito diversificada. Era uma igreja que tinha todo tipo de gente. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, em Cristo não há judeu nem grego, nem circuncisão ou incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Cristo é tudo em todos. Querido, no nosso meio não deve haver grandes ou pequenos. Ainda que para o mundo, né, existem pessoas que estudaram mais, que têm o curso superior completo e que trabalham e que ganham muito dinheiro, mas tem no nosso meio também pessoas mais simples que estudaram só até o 2º grau. Tem pessoas que estudaram só o 1º grau, pessoas que não completaram, isso não importa, porque quando nós estamos em Cristo, Cristo é tudo em todos. Não deve aparecer o Dalton filho, nem a Cláudia, nem o João, nem o Ricardo, nem o Rodolfo, nem a Priscila, nem a Sandra, nem a Carla. Mas deve aparecer Cristo, louvado seja Deus. Essa é a receita do apóstolo Paulo para que nós busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Meu querido, se você tem um time que você gosta, se divirta, torça pelo seu time. Não estou falando para você não torcer. Se você gosta de uma determinada música, ouça, aprecie, se divirta, seja feliz. Pense nas coisas que você precisa pensar do dia a dia, mas não se deixe dominar por elas. Que nem o esporte, nem a música, nem a sua família, nem o seu trabalho, nem, ouça isso que eu vou dizer, o seu ministério ou o seu chamado, que absolutamente nada disso se torne um ídolo na sua vida. Que você adora, que você venera, que você acha que se você perder esta determinada coisa, sua vida vai acabar. Não! Que você adore somente a Deus, que você exalte, glorifique somente a Deus, em nome de Jesus. Porque isso, queridos, essa batalha é uma batalha diária. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos batalhar conosco mesmos, porque isso aqui, ó, é carne. Lembra que Deus disse para Adão depois da queda? Depois que Adão pecou, Deus disse para ele: do pó vieste e ao pó voltarás. Isso aqui é pó. Isso aqui é falho. Há algo que se chama pecado nas nossas vidas.
E o apóstolo Paulo escreveu aqui em Colossenses capítulo 3 essa belíssima receita para que nós tiremos a nossa mente das coisas que são da terra e pensemos nas coisas que são espirituais, que sejamos pessoas mais espirituais, mais voltadas para as coisas do espírito do que para as coisas da carne. Segundo texto está em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E nesse texto aqui, Paulo ele é mais claro, mais assim cristalino, mais transparente com relação a essa luta entre a carne e o espírito que acontece dentro de todo cristão. Toda pessoa que quer se relacionar com Deus, toda pessoa que quer realmente agradar a Deus e quer desenvolver o seu lado espiritual, essa pessoa vai ter que enfrentar essa mesma batalha, batalha da carne contra o espírito. E aqui em Romanos 7, no versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim, anotou? Romanos 7, 15. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Você já acordou algum dia da sua vida e você falou, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso? Chega no fim do dia, você só não fez o que você falou que ia fazer, como você fez um montão de coisa que você não queria fazer. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais conversar com fulano, eu não vou mais perder meu tempo com isso. Passa o dia, você mentiu, você falou com o tal fulano e você se atrapalhou naquilo que você disse que não ia fazer. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Isso também acontece com apóstolos. Isso também acontece com homens, com líderes, com pessoas que nós consideramos pessoas especiais, pessoas diferentes. É uma batalha. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Está falando da lei mosaica, a lei de Moisés. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Irmão, às vezes você não quer mentir, mas você mente. Às vezes você não quer ficar triste por uma situação que você acha que já perdoou, mas você fica triste. Você não quer ter aquele pensamento maligno, aquele pensamento malicioso. Mas quando você vê, já teve. Você não quer olhar, mas quando você vê, já olhei. Você não quer pensar, mas quando você vê, já pensou. Você não quer falar, mas quando você vê, já falou. É ou não é assim? 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, aqui ó, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, eu quero, mas não consigo realizar o bem. Eu quero dar esmola para as pessoas que precisam, eu quero ajudar os pobres, eu quero agradar os meus pais, o meu irmão, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser próspero, eu quero ajudar, mas eu não consigo. Eu queria fazer isso aqui, mas quando eu vejo, eu só consigo fazer isso aqui e olhe lá. É ou não é assim? 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que luta. Eu quero fazer o bem e eu não consigo fazer o bem. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É óbvio que Paulo está se referindo ao pecado aqui. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu,
mas o pecado que habita em mim, esse pecado que habita em mim, ele toma a frente. Ele que vai e xinga, ele que vai e fala, ele que vai e pensa, que olha, que comete o pecado. É o pecado, é como se fosse um ímã que atrai o pecado, atrai a maldade. (21) Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É por isso que você não, outras pessoas. É por isso que algumas pessoas, elas estão bem, elas vão na igreja, elas dão seu dízimo, sua oferta, elas cantam seus louvores, elas participam do ministério, mas de repente elas tropeçam e caem, elas cometem um pecado. E muitas vezes essa pessoa fica chateada, fica frustrada, fica decepcionada, e ela diz: eu caí, eu fui incapaz de vencer, quer saber? Vou abandonar tudo, essa vida não é para mim. E sai da igreja, e os pecados que ela vai cometer agora são piores do que os pecados anteriores. Porque se ela conhecesse esse texto, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque o pecado que está em mim, na minha carne. Então, como que eu faço para vencer, pastor? Primeiro, eu vou chegar lá. Aliás, eu já cheguei, né, em Colossenses. Nós temos que mortificar, nós temos que arrancar a cabeça desse gigante. E para uns, esse gigante se chama mentira. A pessoa gosta de mentir, fala um monte de lorota, todo mundo sabe que ela está mentindo, que ele está mentindo, e fica ali só dando corda e a pessoa mente. Outros é a pornografia, a masturbação. Outro, o gigante é o dinheiro. Outro é outra coisa, o adultério. O outro é cada um, irmãos. Tem um gigante, tem a sua carne. A palavra de Deus diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos desenfreados. Eu não sou tentado por... Às vezes a tentação que para você é terrível, por exemplo, a bebida. Tem gente que não pode ver que já quer beber, já... Eu não. Para mim isso não é problema. Eu vejo pessoas bebendo, cerveja, uísque, seja o que for, e eu não me sinto mal, não me sinto tentado. Eu tenho outras tentações, que talvez para você não sejam nada. Cada pessoa tem que saber lidar com a sua própria tentação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que é difícil, não é fácil. Não é da noite para o dia. Mas se você pecou e você se afasta da presença de Deus por causa do seu pecado, esse é o seu maior erro. Porque a palavra de Deus também diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda maldade. O segredo, querido, é confessar. Senhor, eu confesso, eu me arrependo, eu cometi esse pecado de novo, Senhor, de novo eu caí no mesmo buraco, de novo. Errei. Me perdoa, faz uma obra na minha vida. Eu quero aprender a mortificar a minha carne. Eu quero aprender a mortificar essa parte da minha vida. É assim, é uma labuta diária. É uma luta diária, constante, querido. Mas o apóstolo Paulo continua o texto aqui de Romanos 7, e no Romanos 8, no versículo 1, ele diz assim:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Você está em Cristo? Eu estou em Cristo? Então não há nenhuma condenação. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo a carne ou você anda segundo o Espírito, meu querido? Quais são os frutos na sua vida? Você está se despindo do velho homem? Você está se vestindo do novo homem que se renova para o conhecimento, como nós lemos em Colossenses? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que lindo esse texto. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Querido, que em 2021 você tome a decisão, a partir de hoje, esse ano vai ser o ano da virada. Se eu caminho, penso, tomo decisões segundo a minha carne, eu agora vou pensar, caminhar e tomar as minhas decisões segundo o Espírito. A minha inclinação vai ser para a oração, a minha inclinação vai ser para a leitura bíblica, a minha inclinação vai ser para estudar, para aprender, para me desenvolver, para crescer, para progredir, para avançar em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Joga as cadeiras para cima, aleluia. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu gosto da palavra esses nesse texto. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você se inclina para as coisas do Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não é escravo do pecado. Existe pecado nessa carne aqui. Essa carne aqui do Dalton continua fazendo o Dalton pecar, mas o Dalton não é escravo do pecado. O Dalton não tem que obedecer o pecado incondicionalmente, não. Oh, aleluia. E você também não. Olha só, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papaizinho, Abba Pai. Temos intimidade com o nosso Pai, temos intimidade com o nosso Deus. Aleluia! O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, diz uma outra escritura. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Você já recebeu essa testificação no seu espírito? E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos herdar com Cristo, co-herdeiros, herdeiros juntos, copiloto, né? Tem o piloto e o copiloto, eles estão juntos na mesma missão. Jesus é o herdeiro de Deus, mas eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Aí ele continua: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse padecemos, irmãos, se refere ao texto de Romanos capítulo 7,
Qual que é o padecimento? O padecimento é que a minha carne, ela quer pecar, ela quer mentir, ela quer tirar proveito das outras pessoas, pessoas mais ingênuas ou, enfim, ela quer se aproveitar, ela quer ganhar mais, ela quer ter vantagem, ela quer pecar, ela quer ser o mais esperto, o mais sagaz, o mais maravilhoso, brilhante, incrível, porque o pecado está nessa carne. Mas qual é o padecimento? Eu estou mortificando a minha carne. Eu não vou tirar proveito de ninguém. Eu não vou me aproveitar de situação nenhuma. Eu não vou mentir, roubar. Eu não vou trair. Eu não vou fazer nada disso. Eu estou numa batalha, embora a minha carne queira todas essas coisas. Eu estou seguindo a Cristo, eu estou negando a mim mesmo, eu estou carregando a minha cruz, assim como Cristo morreu, aleluia, na cruz, ele carregou a sua própria cruz e morreu pelos pecados de toda a humanidade. Eu, como cristão, eu sou um seguidor de Cristo, eu estou seguindo a Cristo, assim como ele foi para a cruz, de verdade, ele foi, literalmente, ele foi para a cruz de forma literal. Eu estou indo para a cruz de forma simbólica, mortificando a minha carne, mortificando tudo aquilo que está escrito lá em Colossenses, mortificando, aleluia, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e também a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes. Tudo isso, eu estou na cruz, eu estou morrendo, eu estou padecendo com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o padecimento que todo cristão deve passar, que todo aquele que quer desenvolver a sua vida espiritual em um dado momento vai ter que enfrentar essa realidade. Como disse o apóstolo Paulo, bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Mas eu estou aqui na luta, eu estou padecendo com Cristo. E em Romanos 8,17, ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Querido, vale a pena padecer com Cristo pela causa certa. Vale a pena mortificar os pecados. Vale a pena arrancar a cabeça desse gigante. Padecer com Cristo para que também com ele sejamos glorificados. Oh, aleluia! Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa glorificação vai chegar na minha e na sua vida, mas para que essa glorificação chegue, você e eu precisamos aprender a mortificar a nossa carne, a matar, a arrancar a cabeça desse gigante chamado pecado nas nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus! Último texto, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aqui nós terminamos a palavra de hoje, a reflexão de hoje. Gálatas 5,16. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Ou você anda na carne, ou você anda no espírito. Ou você amaldiçoa, ou você abençoa. Ou você peca, ou você vive em santidade. Ou você
se inclina para as coisas da carne ou você se inclina para as coisas do Espírito. E aqui está dizendo: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A sua carne quer pecar, ela tem sede, ela tem fome de pecado, ela quer se vingar, ela quer tirar vantagem, ela quer tirar proveito, ela quer se sentir a mais inteligente, a mais sagaz, ela quer se aproveitar. Mas você vai mortificar a sua carne. Você vai viver em espírito, você vai ter vitória. Aonde você mentia, você não vai mentir mais. Aonde você se aproveitava das pessoas, você não vai se aproveitar mais. Você vai trabalhar esse seu corpo, você vai trabalhar a sua alimentação, você vai, aleluia, ao invés de tirar proveito das pessoas, você vai ajudar as pessoas, você vai abençoar as pessoas, você vai ser luz aonde você estiver, você vai ser sal da terra aonde você estiver, você vai padecer com Cristo, para que com Cristo você seja glorificado. Oh, aleluia! 2021 é o ano da virada, querido. Tome essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão por você mesmo, por você mesma. Eu estou tomando essa decisão por mim. Eu estou tomando essa decisão por mim. E eu gostaria de te convidar a fazer o mesmo. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Amém? Vamos orar? Graças a Deus. Papai, sua palavra foi pregada, o seu recado foi dado, e as nossas almas se alegram em Ti, porque somos pecadores. Muitos que estão de fora acham que nós cristãos pensamos que nós somos superiores, que nós somos melhores, que nós somos diferentes ou que nós somos especiais. Como se enganam. E se tem alguém dentro da igreja achando isso, piorou. Como se engana essa pessoa? Somos tão pecadores, tão iguais, tão caídos quanto qualquer outro ser humano. Mas em Cristo Jesus, aleluia. Como disse Paulo, não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há branco, não há negro, não há pobre, não há rico, não há livre, não há preso. Cristo é tudo em todos. E esse é o grande diferencial. Meu Deus, que nós possamos em 2021, esse ano que está começando, se passaram apenas 17 dias desse ano. Existem mais outros 350 e tantos dias à nossa frente. 348 dias à nossa frente. Que nós possamos viver esses 348 dias, ó Deus, na Tua presença, louvando, oh glória, exaltando o Teu nome, lendo a Tua palavra, meditando, ruminando, digerindo, mastigando, que essa palavra de hoje possa produzir muitas outras palavras à medida que nós meditarmos nesses textos durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meditando, degustando, passando tempo, investindo o nosso tempo na Sua palavra, na oração. Oh, meu Pai, louvado seja o Teu nome. Assim nós pedimos, meu Deus, que nós possamos arrancar a cabeça desse gigante chamado pecado, que nós possamos carregar a nossa cruz com alegria e padecer com Cristo,
para que com ele também sejamos glorificados. Dá, ó Deus, a cada um que ouve esta palavra, uma vida de vitória, de conquista, progresso, avanço, rompimento, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até domingo que vem.